Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje estamos aqui para falar com você que tem aí uma família. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o direito familiar, o direito civil, e vamos abranger aqui um pouquinho, atualizando inclusive para você aí os principais direitos que hoje as famílias têm, falando inclusive da nossa sociedade hoje atual presente, que está inclusive aí muito desenvolvida, diversos cenários hoje, e eu quero falar para você hoje, né, vamos falar aqui sobre regime de bens, vamos falar aqui sobre divórcio, vamos falar aqui sobre heranças, inventários. E para falar para nós um pouquinho sobre esses diversos temas, está conosco aqui a doutora Raquel, que vai falar para nós um pouquinho sobre esse âmbito que acabou se tornando um cenário bastante complexo. As famílias hoje vivem diversos cenários e eu quero já receber ela aqui na bancada do Edley. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao Edley e uma alegria ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço, muito obrigada, Josué, pela oportunidade, agradeço a todos os ouvintes. É uma honra fazer parte aqui do seu podcast. Eu tenho visto só celebridades e me sinto honrada que não mereço estar aqui, mas quero tentar contribuir um pouco. Você está sendo modesta, você tem uma trajetória grande. Para as informações aí dos cidadãos. É isso. A prioridade nossa aqui sempre é a informação e a gente está falando sobre hoje uma sociedade presente nossa atual que tem aí diversos cenários, né? A gente pode falar das famílias hoje que vivem, né? A gente está falando de relações homoafetivas, relações paternais, relações de cenários onde os casais têm o divórcio. Então, hoje existem vários cenários, né? A gente vê e percebe também que as famílias, às vezes, acabam que também tendo uma desestrutura por situações alheias da vida. E a gente quer abranger um pouquinho esse assunto que é um pouco delicado, querendo ou querendo, porque a gente envolve relações. E falar de relações, a gente envolve sentimentos e a legislação está aí para garantir realmente os direitos nos diversos cenários que as pessoas se colocam. Mas para a gente introduzir aqui, para as pessoas primeiro conhecer a doutora Raquel Andruccioli, eu quero que ela fale a pronúncia. Fala para nós a pronúncia corretamente. Andruccioli. Andruccioli, aí, ó. Perfeito. Fala para nós um pouquinho, doutora Raquel, o porquê que você escolheu a área civil, né? E onde você se formou, há quanto tempo já na área atuando, inclusive? Sim. Eu costumo dizer que não somos nós que escolhemos, é a área que nos escolhe, né? Sim. Eu me formei em 2002 na Universidade Franca, mas desde 1998 eu já trabalhava como advogado, trabalhei com o Dr. José Antônio Martos, professor da Faculdade de Direito. Sim. Trabalhei com o Dr. Francisco de Lúcio Terce, que foi promotor aqui na nossa comarca, depois se aposentou e foi advogar. E fiz parte do departamento jurídico da Universidade de Franca por muitos anos, até a venda para Cruzeiro do Sul. Sim. Mas sempre mantive o meu escritório, né? Aquela história, a gente não pode colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Concordo. E hoje eu tenho o prazer de me dedicar somente ao meu escritório. Ao seu escritório. Isso, E quanto tempo de atuação já nessa área? São 23 anos já. 23 anos completa esse ano. Um longo período e você já viu, inclusive, como que a sociedade foi se moldando, pois né? A partir dos tempos. Muitas mudanças, né? Sim, eu estudei no Código de 1916, né? Olha só. E que ainda era um código conservador. Sim. Me formei, peguei o Código de 2002, que já vieram algumas mudanças, e agora nós vamos entrar aí para um novo Código Civil, né? Sim. Mas nesse ato aí, desses 20 e tantos anos, nós vimos assim mudanças significativas nos modelos, principalmente com relação à área familiar, né? Conceito de família, né? Sim. Não é mais só o homem, a mulher, os Sim. filhos, né? Antes se falava os filhos fora do casamento, os filhos bastardos, que é um termo horroroso, né? Hoje os filhos são todos equiparados depois da Constituição, né? Sim. São filhos, né? E colocando já, inclusive, esses cenários de mudanças, né? A gente falando aí do cenário das famílias e tudo mais, como que é a atuação do advogado dentro desses diversos cenários, né? Quais têm sido, inclusive, aí, hoje, olhando no cenário presente, as principais demandas que você recebe, que você percebe que hoje está sendo até que recorrente? Sim. O que a gente percebe é que assim, houve uma mudança muito grande com relação à responsabilidade dos filhos. Sim. Antes nós tínhamos pais que eram somente provedores, né, financeiros. A mulher geralmente trabalhava nas tarefas de casa, então fazia-se o divórcio, pagava-se pensão para a mulher e para os filhos, né?
Hoje, com a entrada aí, né, isso há muitos anos, mas hoje a mulher faz parte do mercado de trabalho de uma forma muito intensa. Aliás, em muitos lares a mulher é mais provedora do que o marido. Sim. Então, o que a gente tem visto com o surgimento da guarda compartilhada, hoje nós temos muitos pais que exercem a guarda dos filhos. Isso é comum, pelo menos os meus clientes, inclusive eu sou conhecida mais por essas demandas, os pais que pleiteiam a guarda dos filhos e conseguem. Porque eles conseguem hoje exercer, né? Essa paternidade, ela não está atrelada só mais à questão da manutenção financeira. Hoje os pais são equiparadíssimos às mães, apesar das mães acharem que os filhos são propriedades dela, isso é bem instintivo da mulher, Sim. né? Que o filho nasce, ela acha que o filho é dela. Sim. Né? Então, com o surgimento da guarda compartilhada, passou-se a ter aí uma maior participação ativa dos pais na vida e na criação dos filhos, né? E mudando a concepção sobre isso também. E mudando a concepção. E aí disso vão tendo outras vertentes, né? Por exemplo, aí as famílias se divorciam e o filho continua sendo filho. Sim. E aí você começa a ter as famílias mosaicos, né? Aquele pai constitui um novo casamento com uma mulher e a mãe com outro pai, e a criança, muitas vezes, às vezes, passa a ter mais afeto com o pai, com o padrasto, do que com o pai biológico, isso acontece muito. E chega um ponto da vida que o padrasto chega e fala, eu gostaria de resguardá-lo. Eu criei, ele está comigo desde os 3 anos, desde os 2 anos, se refere a mim como pai, e como é que faz agora? Então, o direito começou a solucionar esses conflitos que existiam, né? Porque às vezes ele fala, olha, eu gostaria de colocar o meu nome, mas existem as duas opções. Você pode colocar lá o nome dos 2 pais, mas será que esse filho se sente confortável? Com esse pai que de repente foi negligente a vida toda e vai manter um nome só por uma questão genética, biológica? E aí tem uma outra questão, que aí a gente vai para o plano sucessório. Esse pai fala assim, olha, eu quero resguardar financeiramente meu filho, quero colocar o meu nome. Mas se o filho falece num acidente de carro, por exemplo, junto com esse pai, que é o padrasto, quem é o herdeiro do filho? Eis a incógnita. É o pai negligente. É o pai negligente? A herança sobe, se ele não tiver filhos. Sim. Por consequente, né? Se ele não tiver descendentes, vai para os ascendentes. Quem são os ascendentes? Isso aparece muito. Às vezes as pessoas chegam e falam, olha, eu gostaria de ter a paternidade afetiva, tal, eu crio meu filho há tanto tempo. E o pai biológico? A primeira pergunta que a gente faz. E o pai? Ele é participativo? Não, ele é. Porque aí você precisa, né, do consentimento, ou tentar destituir esse pai desse documento, comprovar a negligência, o abandono do filho. Então, você tem que explicar essas questões sucessórias, porque eu já tive... São muitas nuances, né? Eu já tive processo que chega o avô, que faleceu um pessoal em acidente, chega o avô e fala assim, mas peraí, eu já doei tudo pro meu filho deixou pai afetivo, faleceu num acidente pessoal, quem é o herdeiro da criança? Olha só. Ele não tem filhos, não tem descendentes, então nós vamos subir com a herança, é o pai. Mas é esse pai que abandonou ele a vida inteira. Pois é, senhor, é esse. Caramba. Então tem essas complicações. E isso mostra tanta responsabilidade do advogado de dar a transparência de entender todos os cenários possíveis. Sim, a gente tem que explicar isso tudo. Inclusive, você não consegue resolver isso em uma ou 2 consultas. Principalmente a gente pede para que tenha um auxílio psicológico com a criança ou com o adolescente. Sim, é primordial. É primordial. Eu falo assim, olha, eu quero excluir o nome desse pai. Então, você exclui o nome do pai, o nome dos avós biológicos, você vai inserir uma família que de fato já faz parte, mas isso tudo tem que ser trabalhado, né? Sim, porque são cenários muitos adversos, né? São cenários adversos. Mas falando sobre a guarda compartilhada, para deixar até um informativo claro para as pessoas entenderem o que não é, como que ela pode ser exercida e como a lei garante o exercício dela, qual que é o benefício para os pais no exercício da guarda compartilhada? Hoje a guarda compartilhada, ela é regra. A regra é que ela seja compartilhada. Porque as responsabilidades precisam ser dos 2.
Sim. O que não envolve, muita gente confunde guarda compartilhada com não pagamento de pensão. Sim. Principalmente aqueles que pagam lá R$200 de pensão e falam que a mulher usa o dinheiro para fazer a unha, o cabelo, e vai lá e fala assim, doutor, eu quero a guarda compartilhada porque eu não quero pagar a pensão. Uhum. Eles acham que a criança vai ficar 15 dias com ele e 15 dias com a mãe. E isso o isenta da pensão. E não é isso. O Instituto não é esse. A guarda compartilhada, você compartilha responsabilidades do seu filho. Por exemplo, nós vamos escolher uma escola para ele estudar, tem uma divergência aqui do plano de saúde, olha, eu acho que ele precisa de uma terapia. É um acompanhamento, Sim. um compartilhamento da convivência, não só da convivência, mas das responsabilidades. Mas a criança tem um lar que é o lar de referência. Sim. Seria um lar fixo, em tese. Geralmente é o lar da mãe. Mas, por exemplo, essa mãe não pode se mudar de Franca para Ribeirão Preto sem a anuência do pai. Sim. Que aí ele compartilha, né, de todas as obrigações, participa mais ativamente da vida das crianças. Ela é super benéfica e é a que a lei estipula que seja a regra. Mas em alguns casos em que há muito conflito entre as partes, se os pais não se dão muito bem, infelizmente a vida da criança ou do adolescente acaba se tornando um transtorno. Sim, fica instável, né? Fica muito instável, porque aí um fala assim, olha, eu quero que coloca nessa escola. Eu falo, não, eu não quero que coloque nessa escola. Aí tem lá a namorada do pai falando assim, ó, vai colocar lá porque lá é mais caro, porque isso, porque aquilo. Tem as influências externas que a gente fala, ou às vezes as rugas emocionais que o casal não consegue resolver no divórcio e vai carregando aquilo. E aí faz da vida da criança um verdadeiro tormento. Sim. Então, nesses casos aí, precisa ter intervenção e tentar, né, mediar. Hoje nós temos na Justiça inúmeros instrumentos de conciliação, como a mediação. Sim. Tem as faculdades que oferecem constelação familiar. Sim. Né? Hoje o setor social do fórum trabalha para isso. Então, muitas vezes o juiz vê que às vezes o processo de divórcio não caminha, ou a guarda não caminha, por questões pessoais. Sim. Entre os pais. Aí não chega ao consenso. Então eles encaminham para a constelação e tentam curar essas feridas, né, emocionais, para que a vida do filho caminhe, né? Muito bem colocado. Mas a regra é a compartilhada. É a compartilhada. É a compartilhada. Colocando aqui agora os cenários, a gente falou de conflitos e tudo mais, né? Falando em cenários de adoção, né? Sim. Hoje, às vezes um casal, vamos falar um casal homoafetivo, às vezes quer aderir à adoção. Quais são os meios de adoção hoje? Inclusive se fala pouco, né, sobre adoção hoje. Sim. A gente parece que não existe mais crianças órfãs, e eu falo porque eu conheço pessoas órfãs e sei como que é, às vezes fica com o tio, fica com a avó, fica com o tio e nunca tem um lugar fixo. E eu acho que isso é muito prejudicial para a criança que não tem realmente um lar, não tem uma estrutura para poder crescer, para poder ter educação, para poder ser provida ali. Eu queria que você falasse, inclusive, como está o cenário hoje da adoção no Brasil. Qual que é o regime hoje das adoções? Então, lamentavelmente, eu acho que hoje o que acaba sendo muito incidente é chamada até adoção à brasileira. O que o pessoal faz? Ele vai lá, ele descobre que tem uma usuária de drogas, que está grávida e que não quer a criança, ou alguém que entrega essa criança, esse casal começa a criar essa criança ali, a criança vai desenvolvendo um vínculo, Sim. E depois que a criança já tem o casal como referência, eles entram para regularizar a adoção. E aí o juiz fica nessa situação. E agora? Ele não pode, porque existe uma fila, né? O correto para quem pretende adotar é procurar a vara da infância e juventude. Você precisa passar por um curso, né? Eu não tenho certeza, mas me parece que esse curso é de 9 meses ou 9 sessões, mas é como se fosse uma gestação ali para você entender, né, as questões as peculiaridades e as questões legais que envolvem a adoção. E aí existe uma fila de espera. E essa fila tem que ser respeitada. Né? Então, às vezes a pessoa não tem essa paciência de esperar ou exige demais. Por exemplo, eu quero uma criança, mas eu tenho a opção de dizer, olha, eu gostaria de uma criança branca, de tal cor, e aí você precisa esperar aparecer de acordo com os critérios que você escolheu. Né?
O correto é entrar na fila e aguardar a sua vez, e aí você começa a ter as entrevistas, aí surge uma criança, existe a possibilidade de você adotar uma criança um pouquinho maior, né? Uhum. Tem muitas crianças e adolescentes que estão há anos aí aguardando. Existe até um trabalho bonito do Tribunal de Justiça com relação à adoção de adolescentes. Porque chega um ponto da vida, Josué, que ele tem que sair daquela casa. Sim. Quando ele completa os 18 anos, ele não conseguiu uma adoção. Uhum. Então existe um projeto aí, tem um juiz muito bacana do Tribunal de Justiça de São Paulo, Iberê, o nome dele. Uhum. E ele trabalha com isso, sabe? Com o encaminhamento desses adolescentes. Porque como é que você abre a porta do abrigo e fala, ó, você fez 18 anos, já deu... E essa criança não tem, esse adolescente não teve referência de família Sim. a vida toda, né? Então, o correto é você se inscrever, faz a inscrição, passa pelo curso, fica na fila de espera. Uhum. Mas muitas pessoas, infelizmente, pulam essa etapa. Eles começam a criar a criança do vizinho ou da pessoa, infelizmente hoje com essa questão da dependência química, terrível, elas engravidam, não sabem quem é o pai, aí já é meio que pré-combinado com a pessoa, e a pessoa, eu já tive processo assim, que a pessoa apareceu na Santa Casa e falou, não, eu sou o pai, eu vou levar. Olha só. Se você se declara pai, o cartório coloca que você é o pai, ele não era o pai, era um casal, né, de homens, e aí levou essa criança e começou a criar. Sem comprovação, sem nada. Nada, e depois começa a ir para tentar regularizar lá na frente. Aí quem fica, vamos dizer assim, a mercê disso é a própria criança. Né? Essa é a história da tal da adoção à brasileira. Não, né? não, o brasileiro o brasileiro é tão criativo que até o termo que criou-se até uma modalidade de adoção. E o que pesa na adoção? O bem-estar da criança. Sim, sem dúvida. Então, como é que você vai tirar essa criança lá com 7, 8 anos de uma família que provém tudo de forma material, mas emocional também, dizer assim, olha, esses dois aqui não são os seus pais, não. Qual você vai voltar para a fila para ir para outros pais. Não podemos tratar assim como... Não, aí você coloca o ser humano à deriva, né? Ele fica à deriva das situações. Sim, qual que seria a responsabilidade no âmbito quando realmente não existe, igual você falou, essa estrutura familiar, sem saber realmente de fato quem que é o pai? Qual que fica a responsabilidade do Estado nesse cenário? Qual seria a responsabilidade do Estado nesse cenário? Tanto federativo quanto estadual. Você diz quando, por exemplo, nasce uma criança que não tem... Não tem o reconhecimento. Abandona. Abandonou a criança. Ela vai para uma família de apoio, se for um recém-nascido. Nas varas da infância e juventude, existem famílias que são cadastradas. Né? Sim. Então, elas são as famílias acolhedoras. Tem várias modalidades. Por exemplo, existe a família que acolhe aquele recém-nascido, até o judiciário tentar descobrir quem é a mãe, quem é o pai. De repente a mãe é usuária, o pai também de drogas, mas eles vão atrás dos avós, dos tios, porque a prioridade é sempre alguém que tenha um parentesco biológico com a criança. Sim. Se tem algum interessado, eles vão tentar entender a história. Enquanto isso, essa criança fica nessa família de apoio. Sim. Depois existe um período que ela fica ali, depois eles encaminham, né? Ou para a adoção, que aí já tem a fila e tem que olhar lá. Bom, tem tantos meses, tem tantos casais esperando aqui que gostariam de recém-nascidos, que é a grande exigência, todo mundo quer recém-nascido. Sim. E aí se encaminha para adoção. Aí existe um período, né? De convivência, para ver se vai adaptação e tal, o setor social, do fórum psicológico, o setor psicossocial acompanha tudo isso. Para ver se vai dar certo, e aí caminha para destituição do poder familiar, caso tenha o nome do pai e mãe biológico, precisa destituir, tirar a posse deles, esse nome, esse direito familiar, e posteriormente constar aí o nome dos pais adotivos. Inclusive com a possibilidade de alterar o nome da criança. Né? Muito bem colocado. E falando aqui sobre um termo que a gente percebe muito que você fala bastante, para a gente avançar nos 2 tópicos aqui que eu acho que vai ser bem interessante a gente falar, o que seria a adoção unilateral? Eu acho muito bonita a adoção unilateral. Não é o que você falou do modo brasileiro, né? Não, essa é legal. É legal e foram, é o que eu estava dizendo, são as concepções novas de família. Né? Sim. Então, às vezes, a mulher fica viúva ou o marido fica viúvo,
com uma criança. E ele se casa novamente com uma pessoa que passa a ser a madrasta ou o padrasto ali dessa criança. Sim. Então a lei hoje faculta que esse pai que criou, que essa mãe que criou essa filha durante anos, de adotá-la de forma unilateral. Então, você é o pai biológico da criança. O senhor perdeu a sua esposa num acidente, um exemplo. O senhor se casa comigo e aí eu crio a sua filha. Passados anos, a criança me tem como referência de mãe. Sim. Então, eu posso incluir, aí é tudo através de uma ação judicial, né? Incluir o meu nome como mãe. Por isso que ela é unilateral, que é só um dos dois que a gente destitui o poder familiar. Ah, não é dos dois. Não é dos dois. Só de um. Ou poderia ser, se não for o caso de falecimento de um dos cônjuges, pode ser os casos de abandono. Infelizmente, existem muitos pais... Os dois cenários permitidos seriam o abandono e esse. Isso. Muitos pais que, às vezes, né, têm filho, divorcia, ou não divorcia, só teve um filho de uma relação casual e vai embora e essa mãe refaz a vida com alguém e esse pai gostaria de ser tido ali como o pai biológico, porque geralmente a criança escreve até o nome do pai. É bonito de ver isso, Josué. Eu imagino. É bonito. A criança assina o nome do pai que a cria. Olha só. A criança se refere a ele como pai, coloca nos documentos o nome do pai, e aí chega na escola, tem alguns impedimentos. Às vezes você vai no plano de saúde, o senhor é o Josué? Não, eu sou o João. Então é uma forma de regularizar e também de resguardar essa criança de forma patrimonial. Às vezes você precisa colocar essa criança, né, como segurado seu, e no direito sucessório. Enfim, tem várias complicações, né? Mas é muito interessante. Muito interessante. Esse eu não tinha ouvido falar, não. Falando, inclusive, agora sobre esses cenários da família, queria que você abrangesse agora um pouquinho o cenário da herança, né? Hoje a gente sabe que eu acho que esse deve ser, talvez, um dos tópicos, um dos temas mais conflituosos dentro do cenário para um advogado atuante, né? Na área civil. E eu queria que você falasse como que é essa parte conciliatória, como que é a ótica do advogado sobre o âmbito da herança e como que você consegue, como o advogado pode equilibrar isso e identificar isso, porque sempre vai ter alguém que vai querer sempre se sobressair nesse cenário. Sempre. A gente brinca e fala assim, ó, quer conhecer com quem você se casou é no divórcio. Quer conhecer o seu familiar é no inventário, né? Bem falece e aí já começam os conflitos, né? Sim. A herança, em tese, ela é bem matemática. Sim. Você faleceu, deixou 3 casas e tem 3 filhos. 3 casas de iguais valores, ela é bem matemática. Acontecem algumas problemáticas quando a pessoa deixa testamento, quando ela já tinha uma união estável. Então, às vezes, os enteados não aceitam muito que a madrasta passa a ter direito dessa herança. Sim. Existem, assim, precisa ver qual é o formato dessa família para te dizer, assim, a atribuição da cota parte de cada um. Em tese, ela é matemática. Faleceu, quantos são os filhos? Mas eu já tive, por exemplo, processos em que os herdeiros foram os colaterais de 4º grau. Olha só. Que hoje nem existe mais no Código Civil, esse próximo que vai vir, no de 2002. Que eram os primos. Pensa bem. Olha só. A pessoa, ela faleceu, ela não tinha filhos, ela não se casou, ela não tinha pais, ela não tinha irmãos, não tinha avós, não tinha tios. Foi para os primos. Olha só que cenário. E aí eu tive que reunir 47 pessoas de estados diferentes. Nossa, que complexidade. Ligar para esse pessoal e falar assim, oi, tudo bem, me apresentar, e levar um monte de... O pessoal desligava da minha cara. Eu imagino. Olha, você é herdeiro do fulano de tal aqui em Franca. O quê? Pá, é trote. É o golpe do Pix, né? Porque essa mulher tá me oferecendo herança, né? Então, ela deveria, no caso, ela deveria ter feito um testamento. Sim. Em vida. E nós, brasileiros, não temos essa cultura. Não. Esse código novo que está por vir, ao que parece, vai tratar bem dessas questões de uma forma a estimular
que a gente faça esse planejamento. Eu já vi aqui alguns podcasts dos Sim. colegas, desse planejamento familiar antes Sim. de que ocorra, Sim. que é o correto. Sem né? dúvida. Que É o importante se fazer, né? É importante. Você elimina problemas. Sim, porque a gente vê a pessoa, ela faleceu num asilo, sozinha. Poderia ter deixado para uma instituição de caridade. Sim. Poderia ter deixado até para o próprio asilo que cuidou. Sim. Mas o fato dela não ter manifestado a vontade enquanto ainda tinha lucidez mental, fez com que a herança fosse para os primos, que alguns nunca viram ela na vida. Isso é muito importante, porque coloca a pessoa a poder valorizar ainda em vida aquilo que ela conquistou. Sim. Porque se você for deixar pro acaso, vai saber o que vão fazer com aquilo que foi seu, né? Verdade. E só a gente para dar valor e reconhecer o que a gente faz mesmo. Verdade. Pessoal, essa é a doutora Raquel Andrucioli falando aqui conosco hoje no É de Lei, falando sobre direito civil familiar. E eu quero que você, para a gente concluir aqui, já o tempo se estendeu, já está se encerrando aqui, queria que você falasse, para a gente finalizar aqui, um conselho final para alguém que talvez nunca viu o cenário do divórcio, ou aquele que está vivenciando um divórcio, ou que provavelmente possa passar por um processo de divórcio. O que nesse cenário, como o advogado pode atuar e o que ele deve procurar quando está passando por esse processo? Sim. O senhor quer um conselho para os colegas? Não, ou para as pessoas. partes? Para as partes. Vai passar. Isso passa. O divórcio é um luto. Costumo dizer que é um luto. Sim. Né? Mas vai passar. Tente resolver, tente procurar um colega, um advogado que seja sensível à causa, porque nós estamos falando de sentimentos, Sim. de uma vida. Às vezes a pessoa tem mais tempo de casado do que você de vida. Né? Então, ter sensibilidade e ter a sua paz de espírito. Não adianta você brigar por patrimônio 10, 15, 20 anos. Você vai adquirir uma depressão, uma ansiedade, às vezes você morre no meio do caminho e o patrimônio fica ali, né? Então, assim, é ter bom senso e respeito pela pessoa com quem você conviveu. Isso eu fico muito chateado quando o cliente chega, doutor. Eu vou me estender, né? Eu sou terrível. Eu falei pro senhor que eu falo demais. Fica o senhor vontade. é dia, tem me corte. A pessoa fica 20 anos casada, chega lá no escritório e fala assim, olha, ele não vale nada, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Poxa, vale sim, deu certo o seu casamento, a senhora teve filhos, a senhora foi feliz, esquece a parte ruim, trabalha isso numa terapia, resolva a parte patrimonial, Sim. não deixa isso passar para os filhos, senão os seus filhos serão os nossos próximos clientes, né? E vamos viver em paz, não queira ter razão, seja feliz e paz de espírito, é o que vale nessa vida, né? Concordo plenamente. Saber que a nossa própria vida tem um valor. E a vida de todos tem um devido valor. Com certeza. É isso, gente. Quero agradecer a vocês que esteve aqui nos acompanhando. E antes de mais nada, quero agradecer a você, doutora Raquel, pela participação aqui na Delay, por toda a contribuição de informações muito preciosas. A gente pincelou um pouquinho sobre vários temas. Tem algumas coisas que você deixou aqui que dá para ver que tem uma abrangência muito grande. Dá para a gente retomar e fica o convite para você depois retornar aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre outros temas. Tem regime de bens que a gente não falou, inclusive, que é um tema também bem amplo. Mas quero só te agradecer de antemão por ter participado aqui no Edley hoje conosco. Eu que agradeço, é uma honra participar. Muito obrigada pelo convite e ficaria aqui a tarde toda conversando com vocês sobre isso. Com certeza. Eu que agradeço. Gente, a gente fica por aqui. Pedimos a você que possa depois estar lá seguindo o Instagram do Portal Notícias de Franca. A gente vai estar colocando alguns cortes selecionados dessa entrevista de hoje com a doutora Raquel. Lá você vai poder conferir também vários outros conteúdos que tem lá informativos, pois o Edley tem essa primazia, essa importância, esse cuidado de levar a você a informação com muita coerência, com muita credibilidade. E nós ficamos por aqui, agradecemos você. Até o próximo episódio do Edley Podcast.